Irmãos, boa noite. Enquanto os homens, eles terminam, a gente vai começar aqui, tá? Por favor, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Então, vou adiantar a leitura do texto, depois a gente vai ler versículo por versículo, né? E aí os irmãos vão acompanhar com a gente, tá? Então a gente vai pegar essa parte aqui do verso 3 até o verso 11. E a Bíblia diz assim, ó: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu agradeço pela nossa igreja, ó Pai. Abençoe a Igreja Batista de Vila São José e a ajude, ó Pai, a ser útil no Evangelho, ó Pai. Ser útil na vida daqueles que têm se dedicado, ó Pai, à pregação do Evangelho. Também, ó Senhor Deus, que a Igreja Batista de Vila São José seja útil no cuidado, no apoio, ó Pai, de cada um. Que nós, ó Senhor Deus, como corpo local, possamos edificar a nossa igreja, ó Pai. Que a gente possa cuidar um do outro, que a gente possa se amar, ó Pai, e nas dificuldades lembrar que somos um corpo e devemos, ó Pai, estar firmes até o dia que o Teu Filho Jesus voltar para nos buscar. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão fracos na fé e também daqueles que estão longe, ó Pai. Ajude-os a voltar, ajude-os a se fortalecer. E nos use, Senhor Deus, para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pegar essa parte da Bíblia. Primeira coisa, esses 3 primeiros versos, né? Os versos 3, 4 e 5, é uma divisão que eu fiz aqui, né? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paro aqui para depois finalizar no verso 5 essa primeira parte. Irmãos, eu acho que qualquer igreja que ouvir isso de alguém, ela se alegra no Senhor Deus. Então, Vila São José, quando nós olhamos um texto como esse, a gente tem que... Não Vila São José, né? Qualquer igreja. Então, eu estou falando Vila São José por causa da gente. Alguém já falou isso de nós? Você já ouviu alguém dizer coisas semelhantes sobre nós? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de Vila São José. Já ouviu isso alguma vez? Bom, vamos lá. Fazendo sempre com alegria oração por nós. Será que Vila São José é lembrado? Os filipenses foram.
Então, o nosso papel é a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas é aquele negócio, né, irmãos? Né, tem aquele texto maravilhoso de Cristo, que a mulher vai até os pés dele, né? E Judas, né, fala assim, ó, devia ter vendido esse perfume. Lembra que ela quebrou o perfume? Né? Devia ter vendido e dado aos pobres. Você lembra o que Cristo falou daquela mulher? Quem lembra? Diz para mim. Os pobres sempre têm convosco. E sobre a mulher, o que ele falou? Muito bem. E o texto de Mateus, eu acho que diz que ela será louvada. Né? Essa é a ideia. Vai ser elogiada aquela mulher. É o que Paulo está fazendo aqui na carta que ele escreve aos Filipenses. Ele elogia essa igreja. Ele faz elogios a outros. Mas essa carta, irmãos, ela é incomparável. Quando você vê Paulo se dirigir àquele grupo de irmãos. Então, irmãos, que Deus abençoe e que Vila São José possa também ser lembrada por pessoas, porque glorifica a Deus através do cuidado dele. Eu vou dizer por mim e falo pelo pastor Viana também. Nós somos gratos a vocês, porque vocês têm cuidado da gente. Se você perceber agora, a gente vai fazer vai comemorar o aniversário de pastorado do pastor Ricardo. Você vê, começou a juntar o dinheiro na classe dos homens, já está quase lá, pastor Viana. O senhor viu? Já está quase lá, para a gente poder comprar aquele presente por irmão. Então é assim. Então, nesse sentido, no cuidado que um pastor sente por sua igreja, a gente pode dizer, pastor Viana, que a gente dá graças a Deus por cuidar dessa igreja. E aí, a gente tem que pegar esse verso 4 de duas formas. Uma é que Paulo faz algo individual. Eu vou voltar aqui, mas eu queria que você prestasse atenção como ele fala com os filipenses no verso 6 do capítulo 4. Olha só. Você lê sobre oração e súplica de Paulo, lá no capítulo 1. Quando chega no capítulo 4, no verso 6, Paulo diz assim para eles, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então Paulo faz isso pelos filipenses, que a gente vai ler agora, mas ele também incentiva os filipenses a fazer a mesma coisa. No verso 4, eu vou ler o 3 só para dar mais sentido. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Agora vamos lá. A gente não acabou essa parte, o assunto dessa primeira parte que eu dividi, dos versos 3 até 5. Porque ele faz uma oração específica. E aí é muito bacana isso daqui, ó. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação. Então é o seguinte, irmãos, a gente tem que ter essa ajuda mútua da igreja, em todos os assuntos, em todas as tarefas, em todas as dificuldades. Uma igreja é um corpo. E aí, irmãos, poxa vida, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o corpo local, irmãos, é aquele negócio do nosso corpo mesmo. Tem que ser essa a ideia. Até esse negócio daqueles que têm menos honra, a gente honra mais. Aquilo ali para mim é fantástico demais. Então, em todos os aspectos, a gente tem que trabalhar e a gente tem que cooperar. Só que ninguém coopera consigo mesmo. Eu não posso cooperar comigo. Eu opero. Eu ajo. Eu entro em ação. Mas aí eu tenho que ter alguém ao meu lado para cooperar comigo. Opa, por outro lado, você age. É você que opera. Você que está em ação. Então tem que existir algum momento que eu tenho que estar ao seu lado, para a gente fazer o trabalho. E no caso de Paulo, é que a gente já falou que é uma carta da prisão. Mas você vai perceber pelo texto que ele está preso aqui.
tá? Conforme a gente for estudando, Paulo está preso aqui. Aí ele diz assim, irmãos, que ele faz essa oração com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho. Aí eu tenho que lembrar da nossa viagem missionária. Eu tenho que fazer isso. Porque é assim, ó. Lembra que a gente fala que todo mundo vai? Lembra? Porque é aquilo, irmãos. É que a gente não tirou ainda... eu esqueço. As listas, mas a gente vai tirar. Já, porque já foi, já passou. Mas a gente olha para aquela lista ali, e a gente sabe que as pessoas começaram a cooperar 6 meses antes. Cooperar do jeito que podem. Aí chega na última semana, faltando 2 semanas, aí quem pode? Rapidamente eu posso. Muito bem. Aí vem 1 ou 2 pessoas e arruma as coisas durante a semana. Enquanto isso tem gente em casa dormindo. É assim. Aí outro cuida da parte financeira. Daqui a pouco chegou o dia da viagem. Mas não é só os viajantes que estão aí. Porque tem um grupo que viaja aqui. A noite inteira. Se aguenta orar a noite inteira, se não aguenta, não é com a gente. Se come, se não come, vai ser com a gente? É que antes o pessoal tentava fazer jejum, não dava certo. Eu entendo isso aí, eu entendo, porque eu posso falar, posso confessar, eu já dormi em vigília, irmão. Eu já dormi. Teve uma vez que eu estava aqui no violão, ó. Aí o pastor Samuel falou assim, vamos tocar o hino. Eu falei, estava orando. Brincadeira, né? Estava dormindo, irmãos. Eu já dormi. E eu já vi gente dormir também. Então, tem que... Mas cooperando. Aí, de repente, está lá um grupo, cooperando com o missionário. O Evangelho, ele é assim, uma igreja é assim, o nosso trabalho é assim. Só que, neste caso... E aí eu gostaria muito de ouvir, talvez alguém um dia dizer isso para a gente, pastor Viana. Desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia. No dia que eu te conheci, você começou a andar comigo. E está firme até agora. E é por isso que eu agradeço a Deus. E é por isso que eu oro por você. Eu oro para que você continue. Aquela ideia, sabe aquela ideia da ceia? Estou aqui para comemorar a morte de Cristo, que eu digo para os irmãos, eu continuo, é isso. Isso que tem que acontecer com a gente, como igreja. A gente está preparado para o dia de amanhã? Não, a gente está vigiando, irmãos. Cada dia cuida do seu mal. Mas a gente está unido na ideia de chegar e encontrar com Cristo. E aí, olha só, outra divisão, versos 6 e 7. Tendo por certo isto mesmo, eu oro pela vossa cooperação no Evangelho, e eu tenho uma certeza, esse homem diz, um texto que tem sido citado, e citado, e citado nessa igreja, eu não vou parar, eu vou morrer, irmãos, mas não vou aceitar que um crente piore na vida. Você acha que eu aceito? E outra coisa, eu leio as pessoas, eu vou fazer o quê? Não é meu servo, mas... Eu estou buscando na minha vida melhorar, irmãos. Eu sou um pastor, você acha que eu vou aceitar alguém ser pior do que era? Imagina! Não, você tem que melhorar. E aí vem esse texto, tendo por certo isto mesmo. E aí, não é questão de mim ou de você. Você acha que é uma questão minha ou sua? A gente foge de Deus. Adão fugiu, Adão. Eu não vou fugir. Tá bom. Tudo bem. Eva, ouviu a voz de Deus, correu dele. Eu não vou correr. Eu não corro porque eu não consigo. Tem um monte de coisa na nossa vida que a gente precisa mudar por causa de Cristo. É por causa dele que a gente tem que mudar. Quer ver uma coisa que vocês podem saber da minha vida? Quer ver? Posso falar? Tem uma coisa que você pode saber. Sabe aquela ponte de Urubatuba? Eu só fico naquela fila, irmãos, por causa de Cristo. Aquilo para mim é uma imbecilidade. A gente não poder passar ali se o ônibus não está passando. Mas eu falo para a Marola está cansada de ouvir. É só por Jesus que eu fico nessa fila. Aí o cara passa por mim, eu falo, ele está certo, ó.
Porque tem que ter uma pessoa desinteligente, que eu não vou falar o que ela é, para fazer isso aqui. Aí, por Cristo eu fico. Aí sabe o que eu faço? Eu saio de casa antes de lá fechar. Pode passar até as 6, eu vou passar por aquele lugar, todas as vezes que eu vou para o centro da cidade, que eu vou trabalhar, eu passo antes das 6 ali, pronto. Aí eu não peco, que daí eu vou pelo caminho que eu gosto. Irmãos, não somos nós. Não adianta. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Sabe por que a gente piora? Porque a obra que foi feita na gente não era de Deus. É uma coisa óbvia isso aí. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, a gente melhora, a gente pode cair. Isso pode acontecer. É óbvio isso daí. Pedro falhou com Cristo. Os outros apóstolos fugiram. João Marcos falhou na primeira viagem missionária. Essas coisas acontecem. Mas ficar lá, não aguento. Como que a gente pode ficar lá? O filho pródigo ficou. Pedro traiu Jesus. Ele ficou lá na traição? João Marcos ficou lá na situação que ele estava na primeira viagem missionária? Não, na segunda. Ele já estava disposto. É que Paulo não deixou. Você vai ver, no estudo de Atos, se você não conhece a história, você vai ver. Paulo não deixou ele ir. E você pensa que ele ficou tristinho? Não, ele trabalhou de tal forma que no final da vida, Paulo sabe o que falou? Traga-o, ele é útil para mim. Então, esse texto, irmãos, ele tem que estar no nosso coração, porque não depende da gente. Se depender da gente estraga tudo. Tendo por certo, é uma certeza, que aquele, não eu, não você, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. É lindo ou não é isso aqui, irmãos? Ele vai aperfeiçoar. Então a gente não pode, de forma nenhuma, esse homem, ele está agradecendo essa igreja, está agradecendo a Deus. Ele sabe que esse povo aí é cooperador, e ele tem certeza que sabe o que vai acontecer, pastor Viana? É graça sobre graça. Lembra disso? Cantamos domingo. Porque recebemos de sua plenitude e graça por graça. Vai ter mais no dia de amanhã. Sabe por quê, irmãos? Ele vai aperfeiçoar de uma vez só. Lembra de domingo? Olha para esse texto. É de uma vez só que ele aperfeiçoa a gente? É só olhar para o texto. Quando ele fala, lembra de domingo que a gente falou? Não vos embriagueis com vinho, em que é o quê? Contenda, mas enchei-vos do quê? Pronto, estou cheio hoje. E amanhã? Encho mais. Mas pode acontecer da gente encher, desencher? Claro que pode. Brinca. O texto bíblico fala para a gente, olha, cuidado com o que você faz com o Espírito Santo. Mas tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, irmãos, até ao dia de Jesus Cristo. Ô Neil, mas e se eu morrer? Quem falou que você vai morrer? Olha aqui o que Paulo está falando. Você sabe que você vai morrer? Olha o que esse homem está falando aqui, ó. Você está pensando que ele pensa igual a gente? E é claro que eu espero que a gente já esteja mudado. Quando Cristo vai voltar? Eu não sei, eu só estou esperando ele voltar da minha geração. É até a volta de Cristo Jesus, de Jesus Cristo nesse caso. É até esse dia. Ele vai melhorar, nem eu. Eu tenho 70 anos. Alguém aqui tem 80? Não, né? Não, todo mundo não quer falar a verdade, tem problema. Mas ninguém tem 80 não, né? Pronto, tem não. Se tiver 80 ali, não está ouvindo. Mas 70 tem, que eu conheço uma pessoa que aqui tem mais de 70. Pronto. Aí é o seguinte, você sabe se você vai morrer?
Você não sabe. Então, como eu não sei se Cristo vai voltar amanhã ou não, aí eu sei que você pode me provocar, e você sabe ou não sabe se ele vai voltar amanhã, né? A gente está vendo coisas da Bíblia aí, a gente tem que esperar as coisas acontecerem, eu sei disso daí. Mas só que quando aquelas coisas começarem a acontecer, mesmo assim ninguém sabe, hein? Ninguém sabe. Somente Ele sabe. Só que até aquele dia. Aí não importa se você tem idade avançada ou não. Sabe o que você tem que pensar, irmão? Você tem que pensar como Paulo. Ele não vai me aperfeiçoar até o dia da minha morte. Eu não sei se eu vou morrer. Ele vai me aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Porque eu vou vê-lo voltar. Esse que era o pensamento dele. Tá? Como tenho por justo sentir isso de vós todos. Opa, muito bem. Dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que me lembro de vocês. Eu faço oração por vocês. Me alegro porque vocês cooperam desde o começo comigo. Eu sei que Deus fará tudo isso por você. Ele vai melhorar a sua vida. Como tenho por justo sentir isso de vós todos. Aí, irmãos, a alegria e o amor de Paulo é demonstrado em coisas como essa. Porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes. Eles cooperam no Evangelho, não cooperam? Só que daí agora é o seguinte. A vida de Paulo se resume à pregação do Evangelho? O que vocês acham? A vida de ninguém se resume a isso. A vida dos nossos missionários não se resume a pregar o Evangelho. Aqueles homens, aquelas mulheres têm filhos, por exemplo. Aqueles homens têm esposa, aquelas mulheres têm marido. Dá para entender essas coisas? Você entende? Por exemplo, vamos imaginar, eu e o pastor Viana, a gente teve uma dificuldade na nossa vida que ninguém sabe, pastor Viana. Só eu e o senhor, sabe? O problema da gente é ser pai. O problema da gente foi ser pai dos membros de Vila São José aqui, que são chamados de nossos filhos. Porque todo mundo fala que ele é filho do pastor. Ele não é filho do Viana. Ela não é filha do Neil. Ela é a filha do pastor. E a gente tinha que ser pai desses dois, né, desse povo. Eu tenho dois, o senhor tem 4. A gente tinha que ser pai deles. Então, não se resume a pregação do Evangelho. Este homem, neste caso aqui, do versículo 7, presta atenção. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois é, Deus derrama graça na vida desse homem, mesmo quando ele está preso, e mesmo quando ele está, por exemplo, perante Nero. Não é o caso desse texto aqui, mas a gente, pelo menos eu creio que esse homem esteve perante Nero, para ele poder ser executado como um cidadão romano. E outra coisa, irmãos, Paulo, você, por favor, quando você for falar sobre o apóstolo Paulo, você fale isso para todos que precisam ouvir, tá? Essa aqui é a maior mente do mundo antigo, a maior. Ah, não, e Aristóteles? Que Aristóteles? Você acha que alguém influenciou mais o mundo do que o apóstolo Paulo? E Platão? Que Platão, irmãos? A gente está diante aqui, da maior mente, daquele que mudou. Assim, eu sei que ele é um servo de Cristo, irmãos, por favor, me entenda. Tá bom? Eu sei que ele está aqui para a glória de Deus. Eu não estou endeusando Paulo. Eu só estou dizendo para os irmãos que não adianta. Que Pitágoras, meu querido. A gente não sabe nem se Pitágoras existiu. A maior mente do mundo antigo é o apóstolo Paulo. Certo? Essa é a maior mente do mundo antigo. Então é claro que eu vou crer que esse homem esteve perante Nero para sua defesa. Não é esse o caso, porém, ele precisa se defender. E aí, assim, guardadas todas as proporções que os irmãos puderem pensar, todos nós precisamos disso daqui, da nossa defesa. Todos nós.
esse homem, ele está grato, esse homem está orando, esse homem ama esse povo. Mas só um parênteses rapidinho. Eu e você, nós precisamos ser como estes homens, como eles. Por quê? Porque eu e você, a gente não é perseguido, a gente está de porta aberta aqui, ó, hoje, porta aberta. Se alguém, por acaso, zombar da gente, nesse país, é só você não falar mais com ele e pronto. Se você quiser, né? Eu acho que não é uma boa coisa, né? Mas é só você, pronto, não falo mais com você. De qualquer forma, eu e você, como servos do Senhor, cooperadores do Evangelho, pessoas que participam, né, da vida um do outro, da nossa, e de outros que estão fora da nossa igreja. A gente tem que pensar de duas formas agora. Uma delas é receber essa carta, e outra coisa é com quem a gente vai compartilhar esse tipo de coisa. Quando a gente pensar na nossa defesa, eu quero que você sempre lembre desse texto. 1 Timóteo, 1 Pedro. Lembra do texto? 3:15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É isso que eu e você a gente tem que fazer. Paulo fazia isso dentro do contexto que ele estava. Nas circunstâncias que ele estava ali. E sabe o que acontece? É que os filipenses participavam de todas essas coisas. Então, irmãos, que a Igreja Batista de Vila São José também participe. Não vamos conseguir terminar, como eu tenho alguns minutos aqui, a gente não vai conseguir terminar do verso 8, agora até o verso 11, mas aí, ou eu e o pastor Viana, a gente termina esse pedacinho na semana que vem, e já começa aquela declaração, a declaração mais linda que Paulo já fez na vida dele, sobre a situação dele, que começa no verso 12 do capítulo 1. Irmãos, você, por favor, leia esse texto, para você se preparar para a mensagem da semana que vem, tá? Os versos de 8 a 11, a Bíblia diz assim: porque Deus é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, irmãos, preste atenção, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, e não é de qualquer jeito, é em ciência e em todo o conhecimento. Vamos continuar a leitura. Para que você precisa crescer, para que aproveis as coisas excelentes. Você precisa crescer para que sejais sinceros. Você precisa crescer em amor, para que você seja sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pronto, agora fala a verdade. É coisa boa que esse homem escreve. É coisa boa para nós. Vamos deixar o verso 8 para a gente poder ter um tempinho aqui. E se os irmãos toparem, 5 minutinhos, não a partir de agora, a partir das 9, eu termino o texto, né? Só para a gente terminar essa parte, aí eu, pastor Viana, fica mais à vontade para começar do verso 12. Posso terminar o texto hoje? Vamos? Então vamos lá, né? Verso 8, só lembrando, né? Ele, irmãos, é aquele negócio, do mesmo jeito que ele fala, que no verso 6, que quem começa a boa obra, quem aperfeiçoa, a boa obra na vida dos filipenses, e eu pregando, digo, na minha vida e na sua também, tá bom? Fazendo uma aplicação, ampliando o texto, até chegar a gente, é Deus. Ele pega e fala assim, ó, não sou eu que estou falando não, Deus sabe que eu tenho saudade de vocês. Isso é lindo, irmãos, tá? Eu tenho saudade de vocês. E é aquele negócio do judeu, da Bíblia, né? Que o sentimento é aqui, ó. O friozinho é na barriga, né? Que a gente tem um negócio de sentimento no coração, né? A gente, qualquer coisa faz assim, ei, né? Brincadeira do coração, né? Mas na Bíblia não é nada de coração, irmãos. É aqui, ó. É aqui, é na barriga, porque as coisas mudam na barriga. Entranhável afeição de Jesus Cristo, tá? Ótimo. 21 horas, tenho 5 minutos para falar desses 3 versos que são maravilhosos. Eu vou correr e vai dar tempo, tá? E peço isso. Vamos lá. O que tem que acontecer com o nosso amor?
Irmãos, o nosso amor tem que crescer mais e mais. Então, vamos lá. Eu estou diante de vocês como pastor, 18 anos aqui. Sabe o que tem que acontecer? Eu não tenho que olhar para o passado e ficar falando assim, mas você lembra como eu amei essa igreja? E eu já ouvi isso de pastores. Já ouvi, tá? Eu amei essa igreja. Não, o nosso amor só cresce. Então, amanhã ama mais a igreja. Amanhã ama mais o irmão. Amanhã ama mais a família, e assim vai. É para amar mais. E aí, irmãos, o jeito que Paulo escreve, deixa a gente, assim, abismado. Porque assim, e peço isso, lembra que ele está falando, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração. E peço isso, que o vosso amor cresça. Mas ele está pedindo para os filipenses? Tudo no texto está relacionado à pessoa de Deus. Olha, não vamos pensar que a gente sozinho vai conseguir amar o outro não, viu? A gente ama é a gente. Lembra do segundo mandamento? Como ele é mesmo? O segundo. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Esse é o texto. Não é estranho? Né? O povo fala assim, você deve se amar. Eu sei disso. Também, se você não se amar, você está doente. Se Cristo falou que você tem que amar o outro como você ama a si mesmo, se você não se ama, é que você está mal, tem que procurar um médico. Porque são palavras do Senhor Jesus. Então, que o vosso amor cresça ainda mais. Isso é um pedido de Paulo. E aí ele diz, em ciência e em todo conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento. A palavra ciência. Aí, se você pega, alguém tem uma Bíblia diferente, com outra tradução aí? Alguém pode me ajudar? Ninguém? Traz percepção, alguma coisa? Quem me ajuda? Percepção, né? Conhecimento e percepção, é isso? Ou é ciência e percepção? Conhecimento, porque ciência significa conhecimento. Aí é para os irmãos que traduzem, eles que precisam explicar para a gente porque põe ciência e conhecimento. Deve ter duas palavras desse jeito, né? Mas aí uma outra tradução traz conhecimento e percepção. O nosso amor tem que crescer nisso. É em conhecimento, é em conseguir perceber, sentir essas coisas. Para quê, irmãos? Para que daí a gente possa provar de forma correta as coisas que são excelentes. Tem que ter essa aprovação. E essa aprovação tem que vir de um amor que ele habita em nós, olha só. Ele habita em nós. E habita em nós de tal forma que ele pode ser traduzido. É assim que a gente tem que conhecer tanto, a gente tem que saber tanto, perceber tanto. E isso tudo no amor, hein, irmãos? Sempre ação. Você me ama? Faz algo por mim. Nem adianta vir me abraçar, não, eu te amo. Aquele negócio lá de Tiago, como é que é mesmo? Estou com fome. Vai embora? Né, Nata? Vai embora nada. Vai entrar, eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu divido com você. Aí sim, isso aí é amor. Eu não tenho não, mas o que eu tenho, eu divido com você. Excelente, pode entrar, irmão, porque você é meu irmão, eu vou fazer isso. Então a gente tem que ter toda essa percepção, tudo isso, para que a gente aprove as coisas excelentes. Irmãos, olha, cada um de nós, fale no seu coração, o pessoal que está em casa também, até que esqueci de falar com vocês, me perdoa, tá? Tem que falar a verdade, a gente tem aprovado na nossa vida só coisas excelentes? Pensa nisso, tá? Vamos pensar, porque daí é cada um de nós. É excelente todas as ações que a gente está tomando em amor, se é que é amor, preciso de mais um minutinho, tá? Se não é egoísmo, se não é egocentrismo, certo? Então vamos lá. Aí, irmão, vou terminar na leitura, tá? Você precisa crescer em amor, né? E esse amor em ciência e conhecimento, em percepção, para que você aprove as coisas excelentes, para que você seja sincero,
Isso é bom, né, irmãos? Não confunda ser sincero com mal educado, ranzinza. Que mais? Esse povo xarope aí. Sei lá, tem gente que acha legal ser chato. Não é isso aí, não. Não estou falando disso daí. Estou falando disso daí. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser mal educado. Aquele negócio. A mulher chegou para você e falou assim: estou bonita. Você tem que falar. Você está sempre bonita. Você não vai falar que ela está feia. Porém, talvez se você fizesse tal coisa, melhorava. Pronto. Olha que coisa boa. Aí você pega e fala para sua mulher que ela está feia. Que ela está gorda, que ela está banguela, que ela está com não sei o quê. Não, meu. Pode fazer isso com a mulher, não. E nem com ninguém. Você achou que eu cantei bem hoje? Não devia perguntar. Perguntou. Olha, foi muito bonito. Mas, pronto. Não tem, eu sou sincero mesmo. Você é mal educado. Você é um chato. Você é um grosseiro. Grosseira também. Mulher também é. Certo? Então é isso. Então, irmãos, sinceros. E aí, irmãos, aí é coisa maravilhosa. Você cresce em amor, em todo conhecimento, percepção e tal, para que você seja sem escândalo algum. Porque aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoá-la. Você cresce em amor agora no verso. Estão pegando raciocínio? Ele não começou a boa obra? Não é ele? Pronto, agora acabou aqui, ó. Você seja sem escândalo algum, até quando? Até morrer? Sim ou não? Não, você não sabe se você vai morrer. Você não sabe. Está esperando Cristo voltar ou não está? Pronto, acabou. É até a volta de Cristo. Ótimo. E aí, irmãos, cheios do fruto de justiça, irmãos. E mais uma vez, não é minha. Essa justiça não é minha, é por Jesus. Que são por Jesus. E eles são por Jesus para quê? Para a glória de Deus. Não dá tempo de falar tudo. É muito legal esse texto, irmãos. Você não fica empolgado? Hein? É muito legal. Então, lê de novo. Aí é o seguinte: quando você for ler dos versos 12 para frente, aí você vai com outra coisa, irmãos. Aí você esquece essa parte, que essa parte é para a sua vida. Aquele outro pedaço, não é para a nossa vida também? Mas é a coisa mais maravilhosa que alguém pode falar sobre a situação que ele está passando, que você pode ter lido na sua vida. Está aqui nos versos de 12, cadê, pastor Viana? Me perco, pastor Viana, de emoção, até o 26. Não, que 26, meu pai? Eu estou em Atos. Espera aí que eu já termino o culto, irmãos. Até o 26 mesmo. Até o 26. É até o 26 mesmo, irmãos. Rapaz, aí depois vai ter exortações. Verdade. Vamos lá, vamos orar. Deus seja louvado. Obrigado, meu Senhor, pela palavra. Obrigado pelo dia de hoje. Abençoe as nossas vidas. Nos leve para casa em paz. Nos dê uma boa semana. E que o Senhor seja glorificado, ó Pai, através da nossa vida, na cooperação, ó Pai, da pregação do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a falar de Jesus a alguém amanhã. Ó Pai, marque encontros. Nos ajude também, ó Pai, a crescer em amor, para que aconteça aquelas coisas, para a gente seja sincero, que a gente não tenha nenhum tipo de escândalo, ó Senhor Deus. Ó Pai, e que assim a gente dê frutos de justiça para a glória do Teu nome, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, e nós oramos em nome dEle, Pai. Amém. Joia. Ó, irmãos de casa, um abraço.